Crise no governo Lula, hein? Independentemente do que aconteça daqui para frente, essas denúncias de assédio envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é uma crise instalada no governo Lula, uma crise que não é simples de ser resolvida e que deve durar alguns dias. Além disso, eu te atualizo sobre as últimas pesquisas de intenção de voto nas principais cidades do país e te conto quem vai ser o relator da indicação de Gabriel Galípolo para o comando do Banco Central. Isso no bloco de notas desta sexta-feira, 6 de setembro de 2024, comigo, Diego Amorim, somente aqui pelo Correio Brasiliense, que já está no ar. Vem anotar comigo. Muito bem, hoje é sexta-feira, 6 de setembro de 2024, vamos iniciar as nossas anotações. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. O bloco de notas vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, aqui pelo Correio Brasiliense, comigo, Diego Amorim. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse nosso programa de hoje, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e de compartilhar o link do programa de hoje aí nas suas redes sociais e nos seus grupos de mensagens para que outras pessoas conheçam o bloco de notas, que é esse resumo do noticiário do dia, de maneira clara, objetiva, direta, e o meu compromisso com você é ser o mais didático e o mais leve possível. Vamos começar as nossas anotações hoje com um assunto que não poderia ser outro. A crise no governo Lula em razão de denúncias de assédio envolvendo justamente o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Se há uma denúncia de assédio em qualquer governo, já é algo grave. Se há uma denúncia de assédio referente ao ministro dos Direitos Humanos, é ainda um pouco mais grave. E se há uma denúncia de assédio referente ao ministro de Direitos Humanos num governo de esquerda, no governo progressista, no governo Lula, que tem essa bandeira muito forte e que não deveria ser uma bandeira ideológica, mas acaba se tornando, nessa polarização que a gente vive, tóxica dos últimos anos, isso se torna um desafio ainda maior e, portanto, tem uma repercussão ainda maior. A primeira notícia sobre esse assunto foi divulgada pelo colega jornalista Guilherme Amado no portal Metrópolis. Essas denúncias foram feitas à organização Me Too Brasil, referentes ao ministro Silvio Almeida, relatos de assédio sexual envolvendo mulheres, incluindo a ministra da Igualdade Racial do governo Lula, a Aniele Franco. O jornalista, na primeira postagem sobre esse assunto, disse que ouviu ali mais de uma dezena de pessoas em relação a esse assunto, e aí a história foi se escalando. O que nós temos nas últimas horas para você entender? A Polícia Federal determinou a abertura de uma apuração, de uma investigação em relação a esse assunto. A Comissão de Ética da Presidência da República também vai fazê-lo. O ministro Silvio Almeida saiu em sua defesa com a divulgação de uma nota e também a divulgação de um vídeo em que ele nega com veemência, nas palavras dele, todas essas acusações. E coloca na mesa também uma questão envolvendo licitações dessa organização que teria recebido esses relatos, a Me Too Brasil. No Palácio do Planalto, a gente tem a informação de que essas denúncias circulavam ali o gabinete do presidente Lula desde o ano passado. O presidente Lula, que até o momento em que eu gravo esse vídeo para você, se reuniria tanto com o ministro Silvio Almeida quanto com a ministra Aniele Franco, mas ele já deu uma declaração dizendo que quem comete assédio não fica no seu governo, dando ali já uma sinalização, um indicativo de que Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, possa cair. Nessas ocasiões, minha gente, a pressão é sempre para que o próprio alvo das investigações, no caso aqui o Silvio Almeida, tenha essa proatividade, digamos assim, de pedir a demissão. O presidente Lula poderia fazer diferente, poderia já afastar o ministro, mas vai conversar com ele, já deu essa declaração,
que aumenta a pressão sobre o Silvio Almeida, sempre dizendo que ele vai ter todo o direito de se defender. A primeira-dama, a Janja, publicou uma foto nas redes sociais dando um beijo na testa da ministra Aniele Franco, uma foto que demonstra ali, com certeza, um apoio da primeira-dama a isso. O presidente Lula, comentando essa foto, disse que mulher defende mulher, algo nessa linha, a declaração do presidente Lula. Temos muito para acompanhar ainda em relação a essa história. Ela é grave de qualquer maneira. Um ex-secretário do Ministério disse que finalmente a verdade agora vai ser conhecida. O Silvio Almeida, eu digo a você, anotar no seu bloco de notas aí, ele é casado e a sua esposa também saiu em defesa do marido, o Silvio Almeida, num texto também divulgado, dizendo que o trabalho dele incomoda muita gente e que acredita na inocência e sai, portanto, em defesa do seu marido. É o tipo de crise que, se você me permite o clichê da comparação, é o gênio que saiu da lâmpada e que, para colocar esse gênio de volta na lâmpada, ou é impossível ou é muito difícil. Independentemente dos rumos que essa crise vá tomar daqui para frente, ela é uma crise que já está sendo usada pela oposição, por óbvio. Você imagina uma crise dessa num outro governo, num governo como o governo Bolsonaro. A comparação é inevitável. Qual seria a reação de hoje daqueles que estão no poder? Então, há ali uma reação de repúdio imediato, inclusive por envolver também uma ministra do governo Lula, a ministra Aniele Franco. A senadora Elisiane Gama, lá no Senado Federal, também divulgou uma dura nota em relação a isso. A senadora Leila Barros também fez o mesmo. Ou seja, não há ninguém nesse momento até aqui, além do próprio Silvio Almeida e da esposa do Silvio Almeida, saindo em defesa do acusado, segundo esses relatos que passam a ser divulgados. Os detalhes desses relatos ainda nós não temos. Como surgiram essas denúncias nós ainda não temos. Se essas denúncias foram levadas a sério ou não pelo Palácio do Planalto, quando souberam pela primeira vez delas, ao que tudo indica no ano passado, nós também não temos. Uma declaração pública da ministra Aniele Franco, nós também não temos até aqui, até o momento em que eu gravo o bloco de notas para você aqui pelo Correio Brasiliense, de modo que há muito o que ser ainda esclarecido e para acontecer nos próximos dias, mas repito, é uma crise posta, sobre a qual o ministro vai ter todo o direito de se defender, obviamente. A situação dele, ao que tudo indica, parece completamente insustentável no governo, ainda que as denúncias não venham, porventura, a se confirmar. A situação dele, nesse momento, se mostra como insustentável e é uma crise que certamente arranhará o governo Lula, não somente pelos próximos dias, mas certamente será usada em campanhas futuras, inclusive talvez até em alguma campanha municipal, posto que nós temos as eleições municipais em algumas cidades muito atreladas ao cenário nacional ainda bastante polarizado e que continuará assim polarizado por muito tempo, dessa maneira tóxica, infelizmente, como a gente tem visto já nos últimos anos. Pois bem, essas são as principais notícias referentes a esse assunto para você anotar aí no seu bloco de notas. E agora a gente vira a página do nosso bloco de notas. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Você vem comigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que acompanha hoje o Bloco de Notas aqui pelo Correio Brasiliense. Por acaso, pela primeira vez, eu sou o Diego Amorim, de segunda a sexta, sempre a partir das 5 horas da tarde, em ponto. Nós nos reunimos aqui no final da tarde, quase que como um chá das 5, para eu te ajudar a compreender um pouquinho daquilo que de mais importante foi noticiado no dia. Meu compromisso com você é sempre ser o mais leve e o mais didático possível. Não esquece de deixar o seu joinha aqui no nosso programa de hoje, é muito importante para a gente. Vamos falar um pouquinho de eleições municipais. Pesquisas de intenção de voto sempre reverberam bastante, ajudam muita gente
a decidir voto, né? Mostra um pouquinho do cenário, das tendências. Há uma série de polêmicas que envolvem aí a questão dessa divulgação de intenções de voto. Eu, particularmente, se vocês me permitem dar essa minha opinião pessoal, também tenho algumas ressalvas. Acho que acaba definindo, de fato, o voto de muita gente e faz com que as pessoas votem não ali, digamos assim, com o coração, de maneira genuína, muitas vezes, de maneira original, mas pensando ali no retrato que é apresentado pelas pesquisas de intenção de voto. Mas elas têm o seu valor do ponto de vista da análise política, da compreensão do cenário, repito, das tendências atuais e futuras. Então, por isso, há sempre um destaque dado às pesquisas eleitorais. Nós tivemos nas últimas horas as divulgações de algumas pesquisas importantes e aqui eu vou focar, se você me permite, nas principais capitais do país até aqui, que estão movimentando bastante o noticiário político das eleições municipais. Tanto o Datafolha quanto a pesquisa Paraná, pesquisas do Instituto Paraná Pesquisa, mostram e reforçam aquele empate técnico que nós já estamos vendo há algumas semanas na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, apoiado pelo presidente Lula, Ricardo Nunes, do MDB, atual prefeito e candidato à reeleição, e Pablo Massal, do PRTB. Os três estão tecnicamente empatados. Em alguma pesquisa o Boulos fica na frente, em outra pesquisa o Nunes aparece um pouco melhor, em outra o Massal desponta, mas enfim, no frigir dos ovos, aqui no clichê do frigir dos ovos, os três estão tecnicamente empatados naquela que já é considerada, a partir com base nas pesquisas de intenção de voto, a disputa mais acirrada desde a redemocratização pela Prefeitura da capital paulista. No Rio de Janeiro, nós temos o candidato à reeleição Eduardo Paes, do PSD, numa situação confortável, com possibilidade de vitória no primeiro turno, e o mesmo acontece no Recife, capital de Pernambuco, onde o atual prefeito, o João Campos, do PSB, um jovem prefeito, que tem uma bela avaliação do seu mandato, da sua gestão por lá, filho de Eduardo Campos, ele também aparece nas pesquisas com grande chance de ser reeleito no primeiro turno. Em Belo Horizonte, muita coisa para acontecer ainda, mas o candidato Mauro Tramonte, do Republicanos, segundo a pesquisa Datafolha, que foi divulgada aí nas últimas horas, ele dá um avanço e está na liderança com 29% das intenções de voto, seguido do Fuad, que é do PSD e é o atual prefeito, candidato à reeleição, que está com 14% e aparece empatado tecnicamente com os demais candidatos ali nessa briga por um possível segundo turno na capital mineira. O Bruno Engler, do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, está com 13% das intenções de voto, segundo essa pesquisa do Datafolha. A Duda Salabert, do PDT, com 12%, e o Rogério Correia, do PT, com 8%. Briga boa, como costumam dizer, lá em Belo Horizonte. A gente continua acompanhando aqui no bloco de notas do Correio Brasiliense esses números de pesquisas e trazendo para você como forma de você anotar aí no seu bloco de notas e medir o cenário das eleições municipais que estão chegando. Daqui a praticamente exato um mês nós teremos o primeiro turno. Vamos virar a página do nosso bloco de notas para fazer junto as últimas anotações da semana desta sexta-feira, 6 de setembro de 2024. Obrigado pela sua companhia e vem comigo. Muito bem, não esquece de deixar o seu joinha, você que está chegando agora aqui nesse programa de hoje, é muito importante para a gente, tá? Vamos para as últimas anotações desta sexta-feira e, por consequência, desta semana, já agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência e da sua companhia aqui no Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense. Vamos lá, anota aí no seu bloco de notas. O senador do PT da Bahia, Jacques Wagner, que é o atual líder do governo Lula no Senado Federal, vai ser o relator da indicação do economista Gabriel Galípolo para o comando do Banco Central. A sabatina no Senado está marcada para o dia 8 de outubro, para daqui a pouquinho mais de um mês, e depois de ser analisado em comissão, o Gabriel Galípolo também terá o seu nome submetido ao plenário do Senado Federal com pouquíssima, para não dizer zero chance
de ter o nome rejeitado. Gabriel Galípolo será o próximo presidente do Banco Central, substituindo Roberto Campos Neto, o atual presidente da Autoridade Monetária, que finaliza neste semestre o seu mandato. Além disso, eu trago para você um número atualizado de que a Polícia Federal investiga 52 incêndios florestais, mas que até agora não há nenhum indicativo de uma ação orquestrada criminosa em relação a esses incêndios, como algumas pessoas do governo estavam ventilando e continuam ventilando. É o que eu disse aqui no bloco de notas desde o início dessa temporada de queimadas. As mudanças climáticas, elas têm múltiplos fatores e podem haver incêndios criminais, como estão havendo, e nós tivemos inclusive pessoas presas, mas acreditar esse recorde de queimadas e de incêndios que nós estamos vendo há uma ação orquestrada criminosa, me parece um pouco leviano, no mínimo. Nós estamos diante de mudanças que são imprevisíveis e que, repito, não vai adiantar a gente ficar culpando A, B ou C, cobrar responsabilidade sim, fazer algo diferente sim, estabelecer políticas públicas duradouras sim, planejamento para desastres ambientais sim, mas atribuir culpa nesse momento não me parece o mais ideal e o mais adequado nesse momento crítico em que o mundo inteiro está se deparando com aquilo que diziam para a gente há muito e muito tempo de que as mudanças climáticas chegariam. Além disso, mais 2 registros que eu faço para você no bloco de notas dessa sexta-feira. O primeiro é um obituário aqui para você anotar no seu bloco de notas e uma espécie de homenagem. O músico Sérgio Mendes morreu nesta sexta-feira aos 83 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi revelada, ele deixa Gracinha, além de 5 filhos. Ainda não foram divulgadas também informações até o momento em que eu gravo o programa de hoje sobre velório e sepultamento, e Sérgio era um dos grandes expoentes do samba jazz, se tornou mundialmente famoso, quase 6 décadas de carreira, ele que era natural de Niterói, no Rio de Janeiro, então, portanto, faleceu hoje aos 83 anos. E ontem, aqui no bloco de notas, eu trouxe a informação para a gente concluir do desaparecimento da atriz Maide Mal. Ela estava desaparecida e foi encontrada num quarto de hotel aqui na capital paulista, onde eu estou, bastante debilitada, com algumas lesões pelo corpo, com respiração fraca. Ela foi levada ao Hospital das Clínicas. Nós não temos o estado de saúde atualizado da atriz e modelo Maide Mal, ela que tem 31 anos, é gaúcha, mas mora aqui em São Paulo, e ainda não foi divulgado também o contexto de todo esse desaparecimento de início e depois essas lesões e o que pode ter acontecido com a atriz Maide Mal. Com isso, a gente finaliza as principais anotações do dia de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia ao longo desta semana, sempre de segunda a sexta, a partir das 5 horas da tarde. Eu sou Diego Amorim. Na medida do possível, aproveite seu fim de semana. Não esquece de deixar o seu like, você que chegou comigo até aqui. E na próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, estarei de volta ao vivo aos estúdios da TV Brasília, na capital federal, para o início de mais uma semana do nosso bloco de notas, somente aqui pelo Correio Brasiliense. O jornal de hoje teve os trabalhos técnicos do Rodrigo Freitas e da equipe da TV Brasília e do próprio Correio Brasiliense. Obrigado, coragem, até segunda-feira. Tchau, tchau.